Está com a sua Bíblia? Vamos abrir lá em Romanos 5, versículo 1. Nós vamos ler hoje, fazer uma pregação expositiva. Coloquei um tema, nossa esperança. E aí é uma pregação expositiva de Romanos 5, né, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Irmãos, a carta de Romanos é a primeira carta, né, depois do livro de Atos dos Apóstolos. É a primeira carta que entrou, né, no cânon, logo em seguida ali. Não seria talvez a primeira escrita por Paulo, se eu não me engano. Pode deixar a garrafinha aqui. Se eu não me engano, Gálatas foi uma das primeiras a serem escritas, né? Mas a carta de Romanos, ela é destinada aos cristãos que viviam em Roma. E para vocês terem uma noção do que era Roma, era a potência do mundo, né? É como se Paulo estivesse escrevendo para uma potência mundial, talvez Estados Unidos hoje, né? E os romanos, os cristãos que viviam em Roma, né? Eles tinham muito contato com o helenismo, a cultura grega, né? Muita idolatria naquela região. Mas, né, o objetivo de Paulo era que o evangelho chegasse até Roma, né? Então, quando Paulo escreve aos romanos, é como se o evangelho estivesse chegando a um lugar que ele seria espalhado por todos, para todos os cantos depois. Inclusive, né, a igreja depois ela se torna uma igreja romana, né, católica romana. Então, a carta de Romanos é uma carta muito especial, que fala muitas coisas importantes. Nós vamos ler um pedaço do capítulo 5. O capítulo 5 é um capítulo fantástico. Mas vamos ler juntos e nós vamos ler versículo por versículo, né? Que essa eu acho que é a melhor forma de nós lermos essa carta nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos lá. A palavra diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele fez por nós. Então a primeira coisa que Paulo ele fala aqui na sua carta é que nós fomos declarados o que, irmãos? Justos, né? Eu estou usando a versão NVT. Em alguns momentos a NVT vai diferir um pouco da João Ferreira de Almeida, tá? E eu imagino que da NVI também. Mas, né, eu acredito que a NVT é uma das formas mais claras para nós entendermos o texto, que o texto quer dizer para nós. Então, a primeira coisa que Paulo fala é que nós fomos declarados justos. A João Ferreira de Almeida vai falar que nós fomos justificados, tá? Basicamente a mesma coisa, mas eu gosto muito da forma que a NVT ela fala aqui, porque ela fala que você foi declarado justo. E uma das grandes dificuldades do cristão é ele entender que é justo, é ele entender que perante Deus ele é justo. O que é justo? Justo é o contrário de pecador, é isso que é justo. Não tem como você ser justo e pecador perante o tribunal de Deus. Ou você é condenado, ou você é justificado perante o tribunal de Deus. Então, né, por mais que nós acreditemos que nós iremos passar pelo tribunal, né, não sei a linha que você acredita, né, de Apocalipse, mas uma das linhas fala que nós iremos passar pelo tribunal de Cristo, que é para galardão. Então, o cristão, né, segundo o que eu creio também, ele não vai ser julgado para condenação, mas ele sempre é julgado para recompensa, para galardão. Então, você já foi declarado justo. Não vai chegar um dia lá diante do tribunal de Cristo que um dia você vai ter a possibilidade de você ser condenado mais. Você já foi justificado. A partir de agora você é justo. Você crê nisso? Amém? Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós fomos declarados justos. Perante Deus você é justo, você não tem mais a condenação para o inferno, você não tem mais a condenação para a morte eterna, mas isso é necessário o quê? Fé. Uma vez que pela fé nós fomos declarados justos. Então você não é justificado de acordo com a sua obra.
Você não é justificado pelo que você faz. Você não é justificado pelas suas boas obras cristãs, mas nós somos justificados pela fé. É isso que a palavra está nos falando. E aí, por causa dessa fé que você é justo, Paulo vai dizer que você tem paz com quem? Paz com Deus. A paz com Deus também não é mediante boas obras. O que é ter paz com Deus? Quer dizer que você pode se achegar diante de Deus tranquilo, sem medo de ser castigado, sem medo de ser punido por causa do seu pecado. Por causa que você acredita no que a palavra fala que você é justo, você tem paz com Deus. Mediante o quê? Por causa do quê? Por causa do que você fez? Não. Por causa do que Cristo fez. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, irmãos, é acreditar nessa palavra que Cristo fez algo por nós, que te declara justo e você tem paz diante de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, é bom ter paz na vida, não é? É muito bom. Eu acredito que desculpa, irmãos, estou com pigarro hoje. Uma das coisas que o ser humano mais busca na sua vida é o quê? É estar em paz. Você trabalha para ganhar um dinheiro, para ter uma boa vida, não é? Para ter paz dentro da sua casa. Por quê? Porque nós acreditamos na provisão, que o nosso trabalho dá provisão, e Deus te deu esse trabalho, tudo vem dele, mas essa provisão faz com que você compre comida. Porque eu digo uma coisa, se um dia você não conseguir alimentar a sua casa, vai faltar paz para você. Não vai? Você vai ficar preocupado. O dia que seu filho estiver chorando lá porque não tem o que comer, eu garanto para você, você não vai ficar em paz. Qualquer pai já ficaria preocupado. Então o ser humano, ele busca paz. O ser humano, ele busca paz pensando no quê? Pensando numa viagem boa, que ele vai fazer, ele vai ficar lá na praia e ele vai ter paz. Muita gente trabalha para viajar, para ter uma boa vida, para buscar um momento longe daquela loucura do trabalho. Eu não sei onde você trabalha, mas eu imagino que muitos trabalhos às vezes é estressante, não é? Você tem que ir lá, você tem que ficar trabalhando, e o chefe cobrando você, as pessoas cobrando você, e você não vê a hora de sair daquele lugar, chegar na sua casa, dormir, mas daqui a pouco você acorda de novo, vai para o trabalho, estuda também. Só que deixa eu dizer uma coisa, a nossa paz, ela não vai ser encontrada por um momento de viagem na praia, ou por uma qualidade de vida. Acredite em mim, você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer ir para lugares melhores. E aquilo lá é momentâneo. Mas a paz que nós temos, ela é eterna. Porque não importa o que você está passando, você pode estar em paz com Deus. E é isso que importa. O ser humano procura muitas, não sei nem se existe esse termo, mas muitas formas de encontrar a paz. Só que a que mais importa para nós nessa manhã é estar em paz com Deus. É isso que importa. Se você está em paz com Deus, tudo na sua vida também vai estar em paz. Essa é a verdade, irmãos. Mas muitas vezes nós não entendemos o que é estar em paz com Deus. Então, a palavra hoje está nos dando uma promessa. Porque Cristo fez algo por nós, nós podemos chegar diante de Deus em paz. Por que Paulo fala tanto isso? Porque para o judeu daquela época, se achegar diante de Deus era uma coisa muito difícil. Ou tinha que ter um sacrifício, ou o sumo sacerdote, ele tinha que se consagrar muitos dias antes para entrar no Santo dos Santos. Lê o livro de Êxodo, lê o livro de Deuteronômio, vê como que era para o povo se achegar no Monte Sinai, se achegar diante de Deus, era algo muito difícil. Você tinha que praticamente estar purificado do seu corpo, purificado a sua mente. Agora eu falo para você, imagine que se para você se chegar diante de Deus nos dias de hoje, você precisasse fazer todo esse rito, ficar dias em jejum, ter dias de oração. Imagine que para você se chegar diante de Deus, você precisasse fazer, sei lá, um curso especial de santificação, um processo. Deixa eu dizer para você, poucos conseguiriam.
Só pelo fato de você ter que trabalhar todo dia, você não ia conseguir ter esse tempo. Mas havia uma promessa no Antigo Testamento que os verdadeiros adoradores adorariam, não mais através das obras, mas eles adorariam em espírito e em verdade. E hoje você pode adorar a Deus em espírito. Por quê? Porque aonde você vai, o Espírito de Deus está com você. Então a adoração não é um momento do culto, a adoração é a forma de vida que você vive no seu dia a dia. Você está se achegando a Deus todo momento. E Paulo nos lembra dessa promessa. Tudo isso foi por causa de Cristo. E foi por meio da fé. No versículo 2 ele diz: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça. Tudo isso que eu estou falando, essa dádiva de você ter relacionamento com Deus. Porque, irmãos, se relacionar com Deus não deve ser peso para nós. Se relacionar com Deus no dia a dia, você orar, você jejuar, não deveria ser um peso para o cristão, mas é uma dádiva, é um presente. Hoje você pode jejuar em espírito. Hoje você pode orar, dobrar o seu joelho no seu quarto, ou em pé, ou sei lá onde você vai estar, dentro do seu carro, a qualquer momento. Isso é uma dádiva. Mas foi por meio do quê? Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora nós desfrutamos como? Com segurança e alegria. Em outras versões fala firmes nessa promessa. Por quê? Com segurança e alegria. Porque, irmãos, através da fé que você tem em Cristo, ela traz o quê? Uma segurança diante de Deus. Você consegue em outras partes, Paulo vai falar que nós conseguimos entrar com ousadia. Quem sente seguro, se você se sente seguro naquilo que você está fazendo, você também é ousado. Se você sente alegria naquilo que você está fazendo, você também consegue ser ousado diante de Deus. Então imagine um piloto de Fórmula 1 que está com o volante bambo. Ele vai conseguir fazer a mesma performance? Não vai. O corredor que está com o cadarço desamarrado, não vai correr igual aos outros. Vocês entendem? Você no seu trabalho, talvez você mexe com certeza você mexe com alguma ferramenta. Se a sua ferramenta estiver ruim, seu computador, a sua ferramenta lá de trabalho, não sei, a chave de fenda, não sei com que você trabalha, mas se estiver ruim, você vai trabalhar seguro? Não vai. Temos um técnico de segurança aqui, o Glauber. Alguém mais é técnico de segurança aqui? Só o Glauber, né? Então, conversando com o Glauber, ele fala bastante sobre a segurança que tem nas empresas. Por que é importante você ter segurança? Porque quanto mais segura a pessoa trabalha, mais ela vai produzir. Você entende? Não estou falando aqui de você produzir algo para Deus, mas eu estou falando de você ser ousado naquilo que você faz como cristão. Porque a vida cristã, se você não entender que você tem ousadia, que você tem segurança e alegria diante de Deus, preste atenção, a sua vida cristã, ela sempre vai ser uma vida cristã manca. O que é uma vida cristã manca? Você sempre vai duvidar da bondade e do amor de Deus. Será que Deus me ama hoje? Será que Ele não me ama hoje? Será que Deus é bom comigo? Aí você perde o emprego, é Deus te castigando, porque não deu dízimo. Aí você, sei lá, pega uma doença, acha que eu estou doente porque eu não estou indo na igreja tomar ceia. Aí a sua vida não vai para frente, não, acho que não vai para frente porque eu deixei uma outra denominação e lá o pastor falou que minha vida não ia para frente. Me lembro de um irmão que chegou numa outra igreja, desesperado. Por quê? É até engraçado, eu até rio dessas coisas. Mas eu me lembro que ele chegou num pastor lá e falou: pastor, me ajuda. Porque eu saí lá da minha igreja e o pastor, ele colocou lá a mão na minha cabeça e ele falou que estava retirando a unção de mim. Pastor, eu estou sem unção, não sei o que eu faço agora, minha vida não vai para frente. Ele falou que eu não ia para frente. Irmão, isso acontece, né? Que afinal a unção é dada por homens? Não. Aquilo que Cristo deu, preste atenção, em Efésios, eu gosto muito de falar esse texto de Efésios. Em Efésios 2:1 fala que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção, o quê? Espiritual, mediante a fé em Cristo. Se Jesus já te abençoou, se Ele já abençoou você com todas as bênçãos espirituais,
Quem que é um homem nessa terra? Pode ser o pastor ungido, o apóstolo. Quem que é essa pessoa que vai tirar a bênção de Deus? Que é maior do que Jesus, para falar, ó, eu estou tirando essa bênção de você. Estou tirando a unção que Jesus te deu. Não existe isso. Você entende? Às vezes o cristão, ele não tem fé. Ele não entra com segurança diante de Deus. Ele não é seguro nas promessas que Deus deu. Qualquer homem engana ele. Qualquer pastor com uma fala um pouco mais eloquente, engana essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não conhece, não crê naquilo que a palavra fala. Preste atenção, se você é abençoado, você tem que crer. Eu sou abençoado de uma vez por todas. Quantos creem nisso? Amém. Então repita isso. Eu sou abençoado, de uma vez por todas, através de Cristo Jesus. Amém. Ô Vini, você falou aí que nós somos abençoados, né? Com todas as bênçãos contidas nas regiões celestiais. Isso é tremendo. Amém. E tem uma palavra do apóstolo Paulo, que ele fala que como Cristo é, nós somos também neste mundo, sim, nesse presente. Então ninguém pode tirar essa verdade de, sim, nós. Nós somos como Cristo é. Amém. Se Cristo ele é próspero, nós somos. Se Cristo é abençoado, nós somos. Amém. Se Cristo é cheio da graça de Deus, nós também somos. Amém. É isso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, isso é mediante a fé. Isso que o pastor Valmir falou agora, você não precisa fazer um curso específico, é só crer. Creia na Bíblia, creia no que a palavra está falando. Paulo continua falando o seguinte, também, não terminei de ler o 2, né? Ele fala assim, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, né? Foi por meio da fé em Cristo que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois nós temos a esperança de participar da glória de Deus. E aqui ele está falando o seguinte, ele está jogando para o futuro. Nós temos essa esperança, e talvez um dia você teve essa esperança. Mas irmãos, a vida cristã, ela deve ser uma vida sempre olhando para o que há de vir lá na frente. Depois dessa vida, depois dessa morte. Nós não podemos deixar de pregar isso. Nós não podemos deixar de crer nisso. Porque senão a nossa pregação, ela vira uma pregação positivista dessa vida. Sempre pensando positivo para me viver o melhor dessa vida, para me ganhar mais dinheiro, para me desfrutar dessa vida, né? Quem é pré-milenista, né? Eu estou entrando um pouquinho em Apocalipse, mas os pré-milenistas, eles acreditam que a igreja vai dominar o mundo de uma tal maneira, e o mundo vai ficar tão bom, mas tão bom, que aí Jesus vai voltar depois que o mundo estiver muito bom e todo mundo se converter, né? Isso é uma visão pré-milenista, tá? Não vou julgar, porque existem muitas bases bíblicas para isso. Tá bom? Não é o que eu creio hoje, eu não creio hoje nisso. Amanhã nós estamos estudando Apocalipse para, né, fazer algo para os irmãos bem baseado na palavra. Então não quero julgar, mas eu estou dizendo para vocês que existe uma linha que pensa que o mundo vai melhorar de uma tal forma, porque a igreja ela influencia o mundo e vai influenciar de uma tal forma que vai chegar um dia que a gente vai ter o mundo inteiro vai ser uma Suíça, né? Crendo em Cristo, vai ser tudo bom. E aí Jesus vai falar, agora que está bom, eu vou voltar para reinar aqui, né? Então, existe essa linha. Eu não penso assim, tá? Imagino que a maioria dos irmãos também não pense assim. Então, nós não podemos viver uma vida pensando que nós vamos ter o melhor nessa terra aqui, e nós vamos viver a melhor vida nessa terra, se esquecendo que a melhor vida que o Senhor vai nos dar é na eternidade. Porque se você se esquecer que se você morrer hoje, você vai estar com Cristo, ou se você deixar de esperar pela volta de Cristo, você vai começar a viver essa vida. Você vai começar a dar valor para essa vida. Você vai começar a se esquecer do reino de Deus. Você vai começar a se esquecer que existe uma obra para ser feita aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, irmãos, nós precisamos ser participantes dessa esperança. Nós temos a esperança que nós vamos participar do quê? Da glória de Deus, que há de vir. E aí, Paulo começa a falar, então, e essa vida aqui? Né? Por mais que nós cremos que nós, assim como Cristo é, nós também somos,
E quando você crê nisso, as coisas começam a se tornar realidade na sua vida, mediante a fé. Deixa eu dizer uma coisa, você não está livre de dias ruins. Você não está livre de doenças, de pegar uma doença. Mas eu tenho que crer? Claro que tem que crer. E eu acredito que porque nós cremos que nós não ficamos doentes muitas vezes, porque você crê que muitas coisas não acontecem com você, mas nós não estamos livres de problemas na nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa fé não é perfeita. Sua fé ainda não é perfeita. Um dia vai ser. Paulo fala que um dia nós vamos ser totalmente transformados e sermos literalmente com Cristo. Mas enquanto isso, é mediante a fé. Tudo que recebemos. E deixa eu dizer uma coisa, ninguém tem a fé perfeita. Eu gosto de falar, eu falo muito com o Neto isso, né? Medidas de fé, a palavra fala. Cada um tem uma medida de fé. Tem uns que têm fé para cura. Você já viu gente que é curada e outras não? Teve fé. Mas eu não julgo quem não tem fé. Tem irmãos que andam comigo que têm fé para finança. Uma fé maior que eu. Eu acho muito legal isso. Mas eu não fico, eu não tenho fé, eu não tenho dinheiro porque eu não tenho fé. Eu também não fico com essa mentalidade. Eu creio que a medida de fé foi Deus que me deu. Eu digo uma coisa, eu tenho muita fé para crer nas promessas da nova aliança. Eu creio com todo o meu coração disso. Você até briga às vezes, se bobear. Por quê? Porque, irmãos, eu defendo a nova aliança com todo o coração. Porque o dia que eu descobri isso, eu nunca mais fui o mesmo como cristão. Nunca mais. Minha vida foi transformada. Então, irmãos, nós precisamos entender que na nossa vida nós vamos ter dificuldades e provações. O que fala no 3? Ele fala que aquilo lá em cima, o 1 e o 2, nós nos alegramos. Ele fala isso. Só que no 3 ele fala, mas também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Quando eu falo da nova aliança, não traz alegria para o nosso coração? Então nós nos alegramos com isso, mas ele fala assim, mas você também tem que aprender a se alegrar nas dificuldades e provações da sua vida. Porque muitos desistem do caminho, muitos largam a palavra e a vida cristã, é nesse momento, é no momento de dificuldade e provação. Mas Paulo está falando, nós também temos que nos alegrar e aprender a nos alegrar nisso. Pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. O pastor Ricardo, acho que 3 cultos atrás, falou muito sobre isso. Falou sobre nós sabermos esperar e sabemos que as provações da nossa vida são também para nos ensinar. Né? O Ricardo falou muito sobre isso. A pregação dele é a espera. Né? Tá lá no YouTube. Depois ouça. Então, essas provações, elas contribuem, primeira coisa, para quê? Para perseverança. Irmãos, a vida cristã, uma das coisas mais importantes é o quanto você persevera. O que é perseverar? É quando você, eu gosto de dar esse exemplo do corredor. O corredor estava lá correndo, tropeçou. Se ele ficar no chão, os outros passam ele e ele perde corrida. Mas quem que é o que persevera? O que levanta e continua a corrida. Não importando o lugar que ele vai chegar. Eu estou perseverando. Vocês lembram de um corredor nas Olimpíadas? Que acho que ele teve algum problema na perna? Não, é maratona, era Olimpíadas. Era uma mulher, ela estava muito cansada. Mas ela cambaleando, ela chegou em último, mas cambaleando foi. Acho que até ajudaram ela, para ela ir. O que é isso? Perseverar. Nosso problema é que às vezes nós desistimos quando acontecem as dificuldades na nossa vida e as provações. Mas a palavra está falando, preste atenção, as dificuldades e provações não vêm para desistência, mas vêm para perseverança. Elas vêm para que você olhe para aquela situação e você crê ainda mais em Cristo. Como que você consegue perseverar? Olhando para a eternidade. Olha, eu estou aqui, está difícil a minha vida, mas eu sei que um dia a minha vida vai ser perfeita lá nos céus, na eternidade. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, não importa a provação que você está passando, pare de olhar para ela, olhe para a eternidade. Por isso que a Bíblia fala tanto, olhar e pensar as coisas lá do alto.
Por isso que a Bíblia fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Em todo momento a palavra está te incentivando a olhar para o espiritual. Sai do natural, olha para o espiritual, olha para cima, olha para o que Cristo fez, o que Cristo vai fazer também por você lá na eternidade. E aí, isso contribui para nós perseverarmos, precisa aguentar o baque mesmo. E olha que interessante, a maioria dos cristãos, eles não deixam, a maioria, não é todos, tá? Mas a grande parte, eles não deixam de perseverar mediante as dificuldades do mundo. Você sabia disso? Não é porque o chefe lá mandou ele embora, ou porque teve uma doença na família que ele deixa. Às vezes a pessoa deixa por causa de dificuldades dentro de uma comunidade. Você entende isso? Às vezes aconteceu alguma coisa na nossa vida que nos marcou de uma tal forma que aquilo não trouxe mais prazer e nós desistimos. Mas deixa eu dizer uma coisa, vou dar um exemplo da nossa comunidade aqui. Irmãos, nós estávamos na festa ontem, quantas pessoas já passaram no nosso meio aqui? Muitas, né? Tirando a IGV, então, também, quando era lá, né? A igreja que estava com o pastor Valmir, muitas pessoas já passaram, você entende? Eu imagino e quero crer que eles estejam em outra comunidade, servindo ao Senhor. Mas eu sei também que muitos não estão mais em nenhuma comunidade. Por quê? Porque de alguma forma, ou eles não gostaram de alguma coisa, ou realmente, né, decidiram que não era mais um momento de caminhar e quiseram caminhar fora da comunidade cristã, no mundo mesmo. Existem muitas, né, como posso dizer assim, existem muitos exemplos, cada um tem a sua história, mas o que eu quero dizer aqui? Pode ter irmãos que saíram do nosso meio porque, de repente, se sentiram ofendidos por algo, né? E eu confesso para os irmãos, aqueles que conversam comigo, eu tento consertar. Eu tento falar, tento consertar. Mas, às vezes, a pessoa não fala, tem vergonha de falar, não quer problema. Já viu gente que não quer problema? Não quero problema, não. E, às vezes, saio. Então, irmãos, eu acho que é importante para nós aqui consolidarmos isso. Nós também vamos ter dificuldades e provações na nossa comunidade, né? E uma coisa que eu ensino, se nós temos problemas com qualquer irmão aqui, com o pastor, por favor, vai e converse. Eu tento ser uma comunidade muito leve quanto a isso, né? Eu acho que os irmãos pelo menos não veem ninguém cobrando ninguém aqui, de como sendo pesado, nós tentamos não fazer isso, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando nós vivemos em comunidade, atritos vêm. E por causa das dificuldades e provações que você também tem dentro da vida cristã, ao invés de você desistir, a ideia é perseverar. Porque o que é mais importante na vida cristã de comunidade é a perseverança dos irmãos juntos também. Isso é importante para nós. E aí, Tiago 1:2, olha que interessante. Tiago, Paulo, 2 pregadores, Tiago pregava para os judeus, Paulo para os gentios, né? Mas olha como a mensagem que eles estão falando nesse momento da mensagem é muito parecida. Tiago fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo do quê? Provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão o quê? Maduros e completos, sem que nada lhes falte, né? Quando que ela vai estar plenamente desenvolvida? Olha, pode ser na eternidade, né? Eu não acredito que vai estar aqui, mas uma coisa dá para a gente entender. Quanto mais perseverança, lembre-se disso, quanto mais perseverança, mais maturidade vai ser desenvolvida na sua vida. O cristão que é imaturo, o cristão que não tem maturidade, ele desenvolve algumas coisas que prejudicam a sua vida cristã. O cristão que é imaturo, ele geralmente é melindroso, né? Ele é ferido, ele tem autocomiseração. O cristão que é imaturo, ele julga pessoas. O cristão que é imaturo, ele tem o costume de oprimir outras pessoas. O pastor que é imaturo,
ele tem o costume de querer dominar os irmãos e achar que os irmãos é dele, de ficar lembrando que ele é a liderança do lugar. Já viu pessoas que têm a necessidade de falar assim: olha, me respeita que eu sou o homem dessa casa. Me respeita que eu sou o pastor aqui dessa igreja. Irmãos, quando a gente pede respeito, né, eu gosto muito dessa frase, quando você pede o respeito, é que você já perdeu o respeito há muito tempo. Você não tem que ficar pedindo, você não tem que ficar lembrando que você tem autoridade. Então, o cristão imaturo, ele desenvolve muitas coisas que é ruim. Mas o que é maturidade cristã? É você pegar os problemas e você transformar em perseverança. Olha, eu tive um problema aqui com a minha família, mas eu vou perseverar e vou continuar. Até onde a sua medida de fé aguente. Você entende isso? Então, a perseverança, ela produz o quê? O que Romanos fala? Caráter aprovado. Ali na João Ferreira de Almeida vai falar, poxa vida, qual que é a palavra que ele usa lá? E a perseverança produz experiência, né? Experiência, mas no grego original, a palavra significa caráter aprovado. Por que significa caráter aprovado? A perseverança. Alguém tem ideia? Por que vocês acham, irmãos? Alguém tem noção disso? Não tem uma resposta específica, não. Queria que vocês falassem. Por que você acha que você perseverar em meio às dificuldades produz um caráter aprovado? Por favor. Por favor. Cadê o microfone? Está ali, dá aqui. Ó. Vai. Fala aí. Essa provação que a igreja estava passando, sim, era algo em relação a pecado ou era perseguição dos romanos? Eu imagino que era mais perseguição, né? Perseguição dos romanos. Mas em Tiago fala, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui fala, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, né? Por mais que Paulo pudesse estar falando da perseguição, que eu imagino que é, Tiago ele deixa bem claro que é qualquer tipo, né? Então não importa se é perseguição, se é pecado, né? Provação, não importa, né? Qualquer tipo, isso ele está falando para que isso nos fortalece. Mas você quer completar? Era só isso? Tá bom. Alguém mais tem alguma dúvida sobre isso? Quer pontuar? Não? Tá certo? Então, irmãos, vamos continuar aqui, ó. E a perseverança produz o quê? Caráter aprovado. Irmãos, o caráter de uma pessoa, ele também é forjado conforme você persevera nas suas dificuldades. E o seu caráter, ele pode ser transformado nisso também. Por quê? Por que a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele tem esse tipo de caráter pleno, que ele é a medida, né, que nós temos que alcançar como caráter? Por quê? Porque ele foi provado em todas as coisas. Jesus foi provado em todas as coisas, então o caráter dele é o mais excelente que tem. Você entende? E caráter, irmãos, não fala a respeito de apenas de personalidade, mas caráter, ele é expresso ainda mais quando você está sozinho, né? Quando você não está rodeado de pessoas. Quando você persevera na vida cristã, a palavra diz que o seu caráter ele vai sendo o quê? Aprovado. E o caráter aprovado, ele fortalece o quê? A nossa esperança. E esse é o tema da nossa palavra, né? A nossa esperança. A nossa esperança, quando você ouve falar de esperança, não é só você ficar esperando lá Jesus voltar, ou você esperar a glória. Deixa eu pôr no relógio aqui, eu vou ficar esperando, eu tenho esperança que ele vai voltar. Não fala a respeito disso. Esperança, eu gosto de falar que realmente é a capacidade de você saber esperar. Esperança não fala só a respeito do ato de esperar, mas é a capacidade que você tem de esperar as coisas em Deus. Então uma pessoa que tem esperança, né, ela tem a capacidade de ficar calmo na hora que precisa.
Uma pessoa que tem esperança, ela tem a capacidade de confiar naquilo que Deus está fazendo. Isso é esperança. Então, quando você tem esperança, quando você tem um caráter aprovado, depois que vem a perseverança, vem um caráter aprovado, isso vai fortalecer aquilo que você está esperando em Cristo. E essa esperança não nos decepcionará. Por quê? Pois sabemos o quanto Deus nos ama. E aqui ele começa a mudar um pouco a palavra. Então vamos concluir aquela parte lá da esperança. Amém? Irmãos, esperança é algo importante na vida do cristão. E você tem que saber esperar. E nesse processo de saber esperar, você tem que saber aguentar os trancos dessa vida. O que Paulo está dizendo aqui é: não desista da vida cristã. Não desista da obra de Deus. Não importa o que aconteceu com você, o que vai acontecer. Existe algo que Deus separou para você. Existe algo que você é participante nessa obra. Não desista. Ai, mas eu perdi a confiança, né? Irmãos, eu já fui uma pessoa que beirei perder a confiança. No quê? Em autoridade imposta por Deus, em pessoas para abrir o coração. Já perdi muita confiança. Me lembro quando nós iniciamos a eclésia, conversei com diversos pastores e, nenhum eu conseguia. Mas o Senhor foi me moldando nisso, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo procurar pessoas e abrir meu coração. E sabe, às vezes nós queremos abrir o coração para pessoas tão longe, né? Às vezes as pessoas falam: pastor, você precisa de cobertura, viu? Você precisa de uma cobertura, você precisa de alguém para você abrir o coração. Para quem você abre o coração? Cobertura? Você precisa, sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa. Para mim abrir meu coração, eu não preciso do pastor, da mídia, ungido. Já conversei com bastante pastores. Existem alguns pastores que eu converso, que eu consigo conversar, mas vou ser sincero para vocês. As pessoas que mais têm meu coração estão dentro dessa comunidade. Se eu e minha esposa temos algum tipo de problema, tá ali o casal lá que nos ajuda, Ricardo e Renata. E quem que ajuda vocês, Ricardo e Renata? É assim, deu um problema, a Maíra liga para a Renata e fala: Vim, tá difícil aqui, ele fez isso, a Agnes está assim, Ricardo, oi? E aí também, né? Então, irmãos, eu fico feliz, né? Eu posso dar uns exemplos aqui? Eu fico feliz quando o Manuel e a Tata, eles se abrem com, posso falar isso? Se abre com o Mateus e a Nanda. Sabe, eu não preciso, eu sou um pastor dessa igreja, eles têm que vir falar tudo para mim do casamento deles. Não precisa. Olha que negócio legal. Mateus e a Nanda, às vezes conversam, né, com eles. E assim eu sei que também eles ajudam outras pessoas, não é? Já conversaram com vocês também? Alguma vez? Já conversaram também. E assim nós vamos nos ajudando. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque isso é a beleza da igreja. Beleza da igreja não é o pastor ficar cuidando de todo mundo. Beleza da igreja é os irmãos aprenderem a serem ministros uns com os outros. Então, irmãos, essa esperança, né, que nós vamos acrescentando, elas vêm mediante o quê? Essa perseverança. Não desista. Deixa as pessoas cuidarem de você. Deixa as pessoas falarem na sua vida. Amém? Vamos lá. A ceia está aí? Irmãos, fiquem em paz que eu não vou terminar os 11 não, tá? Eu acho que Jesus já está falando bastante com a gente aqui. Amém? Quando estávamos completamente desamparados, vamos pegar os 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos, a minha ceia eu tinha pego, acho que essa aqui é sua, Limão? Daqui, eu tinha pego. Fala assim: essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama.
uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o quê? Com o seu amor. Olha, irmãos, essa esperança, ela está no nosso coração e ela não vai te decepcionar, porque hoje você tem um Espírito dentro de você. E Ele enche esse coração, o seu coração de amor. E quando você sente o amor de Deus, e quando você entende um pouco do amor de Deus por você, isso traz esperança que não vai te decepcionar. Por que ele está falando que não vai decepcionar? É importante você entender isso. É importante você entender isso. Porque se eu contar toda essa história para você não, mas se eu contar essa história para uma pessoa que não está na igreja, ela vai olhar e vai falar assim, tá bom, mas quem me prova que isso é verdade? Quem me prova que eu vou entregar minha vida e não vou me decepcionar com isso? O que me prova que a Bíblia está correta? Porque hoje as pessoas têm dúvida da Bíblia. O que me prova? Ainda bem que Paulo deixa isso, porque ele fala assim, que o que prova é o Espírito Santo que há em nós. O que prova é esse Espírito que aí já fala de sobrenatural. O que prova é que quando essa pessoa sentir o Espírito Santo, ela vai se sentir amada por Deus. E esse amor, ele não é antigo, mas ele é presente. Todos os dias que você sente esse amor, ele está presente em você e você fala, isso aí não vai me decepcionar não, eu creio nele. Pois quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Nessa parte, a NVT, ela usa esse termo, mas a João Ferreira de Almeida, ela não vai usar pecadores, tá bom? E não fala desamparados, ele fala lá frágeis, se eu não me engano, no texto. E o original é frágeis mesmo, tá? Então, quando estávamos completamente frágeis, esse é o termo grego, frágeis, pessoas que, sabe, não tinham maturidade para nada, eram totalmente frágeis. O Senhor veio e morreu por nós. E aí fala assim, é pouco provável, esse texto é lindo, é muito bonito isso aqui que ele fala, é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Ele fala, é difícil alguém morrer por alguém bom, imagine por nós, que éramos ruins. Você não tinha chance, você estava na sarjeta, você estava jogado, é isso que está falando. Mas Deus nos prova seu grande amor como? Ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos, o quê? Pecadores. Quando você era pecador. Paulo não fala que nós somos pecadores, mas fala que você era pecador. Por quê? Porque ele começa o texto falando, nós somos justos hoje. Fomos justificados, mas você era pecador. Irmãos, quer sentir o amor de Deus? Para você ter confiança que essa promessa não vai falhar? Aqui ele fala, Deus, como que ele prova o seu amor? Enviando Cristo. Às vezes você quer sentir o amor de Deus, deixa eu sentir o amor de Deus aqui, Senhor, bota um cântico aí de amor, Senhor, amém, isso é muito bom, eu gosto também de sentir o amor de Deus mediante louvor, mas a melhor forma de você se sentir amado por Deus é olhando para a obra de Cristo, é olhando para o que Ele fez por você. Ele entregou o único filho por você, Ele deu esse filho. Olha, irmãos, minha filha por enquanto é filha única, né? Que minha esposa está esperando outra agora. Amém? Vou ser pai de novo. Mas, eu não imagino. Nós estávamos cantando aquela música, abraça-me. Eu não parava de olhar para ela, pensando na forma que eu amava ela e tentando imaginar que Deus me ama mais do que eu amo ela. Tem ideia nisso? Porque eu não conseguiria entregar a Agnes por ninguém aqui. Nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Nem pela minha esposa. Eu não entrego. E Deus deu seu único filho que nunca pecou, nunca fez nada de errado, para salvar um bando de pecador. É muito amor. É assim que você consegue enxergar o amor de Deus. E aí ele continua falando.
E uma vez que fomos declarados o quê? Justo por seu sangue. Olha, esse uma vez significa de uma vez por todas. E de uma vez por todas que vocês foram declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio do sangue. E aí continua falando, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, tem alguém que é inimigo de Deus aqui? Tem? Não. Mas você era. Era. Quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. E agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Amém? Fomos reconciliados pela morte, mas seremos salvos pela vida. É isso que Paulo está falando. E o último, consegui. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com o que fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não preciso falar mais nada, né, irmãos? Essa pregação que Paulo nos deixou é maravilhosa. Ela aponta para Cristo. Amém? Você consegue agradecer, depois de tudo isso, irmãos, pelo que o Senhor fez por você naquela cruz?